Olá pessoal, meu nome é Marcelo Valdir Monteiro, sou advogado criminalista e professor universitário e tenho este projeto aqui de comentar a jurisprudência dos tribunais, tanto do STJ quanto do STF, para que nós vejamos como que se aplica a teoria na prática. E nesta semana houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da sexta turma, analisando o princípio da insignificância. Inclusive, o ministro Sebastião Reis Júnior deu um puxão de orelha pelo fato ter chegado até o STJ. Então vamos comentar um pouquinho isto e entender o porquê da indignação do ministro. Antes, eu reitero as minhas redes sociais para vocês, meu canal do Instagram, Marcelo Valdir, meu canal também do Direito Penal em Debate e o meu canal do Facebook, Marcelo Valdir Monteiro, e do YouTube, Marcelo Valdir Monteiro. Então sigam, curtam, compartilhem com os amigos para que nós possamos debater o direito penal e cada vez aprimorar e entender de forma mais fácil como é que funciona o direito penal. Pois bem, vamos lá então analisar esta questão que foi levada ao STJ. Primeira observação muito importante para nós lembrarmos é que, de acordo com a teoria geral do crime, nós temos que crime é um fato típico e ilícito. Claro que existe ali uma discussão entre a teoria bipartida ou a teoria tripartida, mas adotando aí a teoria bipartida, nós teríamos este quadro que eu estou colocando aqui no slide para vocês. O crime seria composto pelo fato típico e ilícito. Dentro do fato típico, nós temos 4 elementos: a conduta, o resultado, o nexo de causalidade e a tipicidade. Não basta isto para o fato ser considerado criminoso, é necessário ainda que ele seja também ilícito ou antijurídico. Resumidamente, que o fato não tenha sido praticado em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito. E é necessário ainda a culpabilidade para que o fato seja punível. Pois bem, o princípio da insignificância, ele se refere a este último elemento do fato típico, ou seja, a tipicidade. Quando a gente fala em tipicidade, estamos aí tratando, portanto, do último elemento do fato típico. Precisamos lembrar que tipo é o conjunto dos elementos do fato punível descrito na lei penal. E tipicidade é a correspondência exata entre o fato concreto e a norma penal incriminadora. Então, por exemplo, o artigo 121 do Código Penal. Nós temos ali descrito no artigo 121 do Código Penal o tipo penal de homicídio. E se eu mato alguém, há tipicidade nesta minha conduta. Eu matei uma outra pessoa e, portanto, haverá a correspondência exata entre o fato concreto, aquele fato que eu pratiquei, e a norma penal incriminadora, ou seja, o tipo em abstrato previsto no Código Penal, que é o artigo 121. Pois bem, só que quando a gente fala em tipicidade, nós precisamos analisar a tipicidade formal e a tipicidade material. Só existe tipicidade quando eu tenho tanto a tipicidade formal, ou seja, um artigo de lei, e também a tipicidade material, que é a análise da lesão causada ao bem jurídico. E é aqui que ingressa o princípio da insignificância. Vejam, o crime de furto, descrito no artigo 155 do Código Penal, prevê subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Pois bem, este é o artigo de lei. Esta é a tipicidade formal.
Só que nós temos ainda a tipicidade material, ou seja, é necessário verificar se realmente houve um prejuízo. E aí entra o princípio da insignificância. Por quê? Furtar uma bala nas lojas americanas. Nós temos uma tipicidade formal. Está lá descrito no artigo 155 do Código Penal. Agora, tem tipicidade material? Furtar uma bala. Não é? Você vai lá aquela bandeja cheia de balas, você vai lá e pega uma bala. Existe tipicidade material ou não? Vejam, para a gente resolver esta questão, nós precisamos lembrar de alguns princípios do direito penal. E um dos princípios muito importante que nós temos no direito penal é o princípio da intervenção mínima. Ou seja, o direito penal, como ele é a resposta mais agressiva do Estado contra o cidadão, ele só vai ser utilizado em casos extremamente necessários. Tanto que o artigo 5º da Constituição Federal traz a liberdade como um direito fundamental. Portanto, deste princípio da intervenção mínima decorrem 3 outros princípios. Princípio da subsidiariedade, ou seja, o direito penal, ele é a última ratio. O direito penal, ele somente será utilizado quando as outras áreas, os outros ramos do direito não resolverem o problema. Então, você está dirigindo o seu veículo em excesso de velocidade. O direito administrativo resolve isso. Radar tirou uma foto, lhe aplicou uma multa e tirou pontos na carteira. É suficiente? Não precisa do direito penal. Princípio da fragmentariedade. O direito penal protege somente os bens mais importantes. E o princípio da insignificância, que nos interessa diretamente no vídeo de hoje, ou da bagatela, traz exatamente esta questão da tipicidade formal e material. Por quê? Vejam, o furto de uma bala nas lojas americanas. Eu tenho tipicidade formal, mas não tenho a tipicidade material, porque se trata de um crime contra o patrimônio e não há, obviamente, um prejuízo patrimonial quando se furta uma bala das lojas americanas. Professor, mas onde está escrito este princípio da insignificância? Pois é, não tem previsão legal expressa do princípio da insignificância. No entanto, o STF e o STJ aceitam o princípio da insignificância justamente porque não tem tipicidade material. E aí, como a lei não define quais são os requisitos para se aplicar o princípio da insignificância, o próprio Poder Judiciário, no julgamento do habeas corpus 92.961 do STF e no recurso especial 1084.570 do STJ, trazem os requisitos. Nós temos tanto o desvalor da conduta quanto o desvalor do resultado devendo ser analisado no caso concreto. O desvalor da conduta se dá com a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta. E o desvalor do resultado se dá com a inexpressividade da lesão jurídica. Preenchido estes requisitos, nós temos então a possibilidade de se aplicar o princípio da insignificância. E vejam, o furto de 2 steaks de frango avaliado em R$ 4 preenche, obviamente, estes requisitos, ok? Então, deveria ter sido aplicado já de imediato o princípio da insignificância para que não chegasse até o STJ. O desabafo do ministro foi justamente por causa do número excessivo de processos que tem no STJ e muitos deles poderiam ter sido resolvidos já no juízo de piso, em primeira instância ou no máximo em segunda instância.
e não chegar até o STJ. No entanto, quando a gente trata aqui do princípio da insignificância, é importante também nós fazermos algumas observações. O princípio da insignificância, ele não se aplica aos crimes praticados com violência ou grave ameaça. Então, crime de roubo, por exemplo, não se aplica o princípio da insignificância. Mesmo que for um roubo de R$2, não se aplica o princípio da insignificância justamente porque houve violência. E a violência ou a grave ameaça não são considerados insignificantes. Outra observação, a reincidência só afasta o princípio se houver habitualidade criminosa em crimes desta natureza. E, por exemplo, a soma dos valores for elevada. Outra observação refere-se aos crimes contra a ordem tributária. Nestes crimes contra a ordem tributária, o STJ entende que até R$10.000 seria considerado insignificante porque a Fazenda Pública não executa este valor. Para o STF, seria até o valor de R$20.000 considerado insignificante. E com relação a crimes praticados contra a administração pública, o STJ entende que não é cabível a aplicação do princípio da insignificância ou da bagatela, já o STF entende que, se estiverem preenchidos os 4 requisitos, não há qualquer empecilho em se aplicar o princípio da insignificância. Portanto, poderia sim ser aplicado o princípio da insignificância. E uma última observação é que não se aplica ao princípio da insignificância aos crimes de perigo abstrato, como, por exemplo, porte ilegal de munição de arma de fogo. Lembrando que estas são regras gerais, não é, trazidas pelos tribunais, mas sempre se faz a análise do caso concreto e pode ou não ser aplicado o princípio da insignificância dependendo da análise do caso concreto. Pois bem, professor, mas aí se aplicando o princípio da insignificância, nós não temos a tipicidade. Não tendo a tipicidade, embora eu tenha conduta, resultado e nexo de causalidade, não tenho tipicidade. Não tendo tipicidade, não tem fato típico, não tem crime e não tem fato punível. Beleza, professor, mas qual a consequência jurídica disso, então? Ao se reconhecer que o furto de 2 steaks de frango avaliados em R$4 é insignificante, qual a consequência disto? Vejam, o artigo 4º do Código de Processo Penal traz uma consequência muito importante já na fase de inquérito policial. Por quê? O artigo 4º prevê, quando trata do inquérito policial, que a polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Ora, se aplica o princípio da insignificância, não tem infração penal. Foi isso que nós vimos. Portanto, aqui no inquérito policial, o próprio delegado de polícia não deve instaurar o inquérito policial. Professor, mas foi instaurado inquérito. O artigo 41 do Código de Processo Penal, ao trazer os requisitos da denúncia, diz que o Ministério Público ele deve narrar o fato criminoso. Se aplica o princípio da insignificância, nós vimos que o fato não é criminoso. E mais, o artigo 395 do Código de Processo Penal diz que o juiz deve rejeitar a denúncia ou a queixa quando for manifestamente inepta, falta pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal e falta justa causa para o exercício da ação penal. Se aplica o princípio da insignificância, a denúncia, então, também deve ser rejeitada pelo juiz.
E temos ainda o artigo 397 do Código de Processo Penal, estabelecendo que o juiz deve absolver sumariamente o réu quando o fato narrado, evidentemente, não constitui crime. Ora, se o fato narrado não constitui crime, o juiz deve absolver sumariamente. Então, vejam, nós temos, na fase de inquérito policial, a possibilidade do delegado sequer instaurar inquérito porque o fato não é crime. Promotor de justiça não deve oferecer denúncia porque não é crime. O juiz deve rejeitar a denúncia porque não é crime. E o juiz deve absolver sumariamente porque não constitui crime. São 4 oportunidades ainda nesta fase do juízo de piso para que não houvesse a persecução penal. E chegou até o STJ por meio de um recurso de habeas corpus, este fato envolvendo 2 steaks de frango avaliados em R$ 4,00, R$ 2,00 cada um, valor total R$ 4,00, por isso a indignação do ministro do STJ. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês esta questão envolvendo o princípio da insignificância. Eu reitero minhas redes sociais para vocês e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento. Espero que tenham gostado deste vídeo e entendido como é que funciona na prática a aplicação do princípio da insignificância, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até nosso próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.